queria que você tomasse a sua Bíblia. Se temos algo, aqui em Lagoinha nós temos essa vontade, não apenas de conhecer a palavra, mas de viver a palavra. Lemos as Escrituras, guardamos a Escritura. Então, se você tem a sua Bíblia, declare comigo dizendo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que essa declaração se torne realidade. Que haja no coração daqueles que estarão conosco ouvindo a Tua palavra, Senhor, essa fome tão grande, para todos poderem pautar as decisões pela Tua palavra. Conceda ao pregador Tua graça e a Tua sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Eu queria hoje dividir com você sobre um tema. Acerte o seu alvo. Acerte o seu alvo. Viva melhor, mais feliz, conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Eu sempre gosto de contar essa história de alvos, porque eu não esqueço esse episódio. Um homem um dia visitou uma fazenda, e o fazendeiro foi mostrando a fazenda para ele. Andou por vários lugares na fazenda, e foi até no estábulo. Mas quando ele chegou no estábulo, ele achou tão interessante, porque era um estábulo de madeira, mas o estábulo estava cheio assim de alvos pintados. Toda a parede, todas as paredes com o alvo pintado. E o visitante observou que a bala tinha acertado bem no centro do alvo, bem no centro. E ele foi olhando todos os alvos que estavam ali, e observou isso, que quem atirou, atirou bem no centro do alvo. E ele voltou para o fazendeiro e disse: foi o senhor que pintou todos esses alvos? Ele falou: foi. Mas o senhor é um exímio atirador, o senhor acertou em todos, bem no centro. Ele disse: não, eu sou um péssimo atirador. Ele disse: mas como? O senhor acertou em todos. Ele disse: não, eu não acertei em nenhum. Mas eu estou vendo. Como que o senhor disse que não acertou em nenhum? Ele disse: eu faço assim, eu atiro primeiro e pinto o alvo em volta. Então, por isso, ele nunca tinha errado. Existem muitas pessoas que são assim. Ele quer fazer primeiro e pintar o alvo depois. Então ele nunca vai errar. Mas na nossa vida e nas Escrituras, o próprio apóstolo Paulo dizia: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse período da pandemia, da quarentena, mais do que nunca, há necessidade que você acerte o alvo, que você tenha um objetivo na sua vida, que você não venha errar de forma alguma, ou tropeçar, mas para você acertar, você precisa ter realmente essa compreensão: eu tenho que acertar, eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso pautar as minhas decisões pela palavra de Deus. Quanta desgraça está estabelecida, tão difícil, pessoas estão vivendo enquarteladas dentro de casa, nessa quarentena, marido e mulher, pais e filhos, genro e nora, sogro, aquela confusão toda. Um tempo que poderia ser um tempo de muita paz, está sendo para muitas pessoas um tempo de tanto conflito, de tanta confusão, de tanta separação, de tanto início de divórcio. Por quê? Porque estão obrigados ali, estão enclausurados ali. Mas agora,
A Escritura diz, tem que ter um alvo. E o seu Deus estabeleceu esse alvo. Acerte o seu alvo. Viva melhor, mais feliz. Como? Conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele diz, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. O melhor lugar para você viver não é Belo Horizonte apenas. Não é o nome da sua cidade. O melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. Quando você tem essa consciência que você está fazendo a vontade de Deus, não importam as circunstâncias, não importa onde você esteja, não é um lugar demográfico, não é um lugar geográfico, é a atitude de dentro do seu coração. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é sempre boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas você precisa acertar o alvo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, até o versículo de número 21, nós lemos assim, 2 Coríntios, capítulo 18, capítulo 5, verso 18, começa dizendo assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando você guarda isso no seu coração, ora, tudo provém de Deus. O momento que estamos vivendo, você pode se questionar muito, pode ficar muito bravo com o governo, bravo com isso, bravo com aquilo, bravo com a pandemia, com a quarentena e situações. Você tem direito de ficar bravo, mas quando você volta para a Bíblia, você vai experimentar algo. Deus continua no trono. Deus continua no trono. Deus não abdicou do seu trono. Deus continua no trono. Nós não somos chamados para entender os caminhos de Deus. Somos chamados para amar os caminhos do Senhor. Porque os pensamentos do Senhor são bem mais elevados que os nossos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Mas quando você escolhe viver no centro da vontade de Deus, o alvo é esse, o centro da vontade de Deus, você é dominado por uma paz tão grande, tão gloriosa. Volte aqui para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21 a 23. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21 ao verso 23. Paulo, ele diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Quando você tem esse entendimento da palavra do Senhor, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Mas muitas vezes a pessoa acha que esse vosso aqui é eu ter a escritura disso, ou eu ter o... Não é bem assim. Nós todos somos aqui na terra, só peregrinos e forasteiros. O grande drama é que muitas vezes queremos ter nossas raízes aqui, mas nossas raízes têm que estar lá. E isso faz toda a diferença. Ele diz a palavra, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Quando o seu coração é dominado por essa realidade, você começa a ver tudo diferente. Sem meus óculos eu não consigo ler a Bíblia.
Se as lentes dos meus óculos fossem vermelhas, eu estaria vendo aqui a página vermelha. Se as lentes fossem amarelas, eu estaria vendo as lentes, a minha Bíblia aqui, amarelada. Mas elas são incolores e eu posso ver do jeito que é. Assim também, para você conhecer os caminhos do Senhor, você precisa ter essa disposição dentro. O seu alvo é esse, de conhecer o Senhor e depois fazê-lo conhecido, mas ao mesmo tempo entender o seu coração. Em Romanos capítulo 8, o verso de número 28, é um texto que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender esse texto, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você quer entender a pandemia, quer entender a quarentena, mas enquanto você estiver resmungando, reclamando, você nunca vai entender. Nunca. A Bíblia diz, não sou eu, é Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode receber um limão e ficar com a cara feia, azedo, mas você pode fazer dele uma limonada que refresca tanto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem esse alvo, você tem esse entendimento, que a sua vida está na vida de Deus agora, que você é dele, que ele te ama, que ele tem o melhor para o seu coração, que ele se importa com você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, diferente do propósito que ele tem para a sua. Nós somos diferentes, mas quando você tem esse entendimento de uma forma assim muito clara, todas as coisas cooperam para o bem. Mas enquanto você reclama, enquanto você fica aí cuspindo, enquanto você fica aí tão bravo, e muitas vezes bravo com Deus, nós temos aprendido, a crise, ela não desenvolve um caráter. A nossa fé, ela apenas revela a nossa fé. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não sou eu que estou falando, está aqui na Escritura. Os céus podem passar, a terra desaparecer, mas Deus cumpre o que está escrito aqui. Há uma oração que Paulo faz, está aqui em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 23, Paulo faz uma oração. E nessa oração, você pode ver Paulo abrindo o seu coração, dizendo assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Acerte o alvo. Tome posse. Entenda que Deus está no controle.
Entenda que Satanás, ele tem poder, mas ele não é todo poderoso. Ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Acerte o alvo, viva melhor, mais feliz, conhecendo o quê? A vontade de Deus para a sua vida. Enquanto você não entender isto, que você precisa entender a vontade de Deus para você, e amar a vontade de Deus, abrir mão da sua própria vontade, e deixando o seu coração palpitando, dizendo: Senhor, eu quero fazer e viver a tua vontade. João foi o apóstolo tão querido do Senhor, tão próximo dele. Quando ele escreve a carta no capítulo 2, o verso de número 27, ele diz assim, 1 João 2, 27: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Nunca se esqueça. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Hoje, tantas pessoas estão perdendo o alvo. A murmuração, a falta de entendimento, voltando as costas para Deus, se perdendo. Você precisa ter esse tipo de entendimento. Sobre você há uma unção. A unção do Senhor repousa sobre a sua vida. Ela permanece em você. Essa unção está aí. É o Espírito Santo em você. Você é o templo do Espírito Santo. E você pode viver essa realidade, desfrutar dela. Em Filipenses capítulo 4, versículo número 13. Você já leu tantas vezes esse versículo. Sempre está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. No meio dessa pandemia, o que vai falar? Você vai falar: sou um fraquinho, sou isso, sou aquilo, coitadinho de mim. Mas quando você toma a palavra do Senhor, o que diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele não quer de maneira alguma que você viva. Jesus Cristo diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Jesus disse ao contrário: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Mas você precisa crer no que diz a palavra. Deus não nos deu a Bíblia simplesmente para nós estudá-la. Deus nos deu a Bíblia para nós vivê-la, para nós encarnarmos. Não é a força do seu pensamento positivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você diz: Senhor, sem ti eu não posso fazer absolutamente nada. Eu dependo do Senhor. A nossa fé não é religião. Nossa fé não é um sistema de doutrina. Nosso relacionamento com Ele é a nossa intimidade com Ele. É isso que conta. No meio da pandemia, no meio de ficar preso dentro de casa, quando você diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas à medida que você vai dizendo: eu não consigo, eu não vou dar conta, é assim mesmo, compreende? Não é assim. Nós não somos também masoquistas. Eu quero sofrer. Não é isto. Você tem que colocar em prática a palavra do Senhor. Não é a força do seu pensamento, mas do poder da palavra. Em Mateus 21, capítulo 21 de Mateus, o versículo do número 22, a Escritura, o Senhor proclama dizendo assim: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Sua Bíblia é igual à minha? Aqui está escrito: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nosso grande problema é a questão do relógio, é a questão do tempo.
Nós achamos que eu peço agora, eu tenho que receber agora. Não é bem assim. Existe o tempo. Eu tenho uma netinha de 3 aninhos. Ela pede muitas coisas, mas com 3 aninhos, ela não pode receber aquilo. Tem uma outra que vai fazer 2 aninhos. Ela pode pedir, mas nós não podemos dar, porque ela não sabe nem usar aquilo. A questão do tempo. Por quê? Por que essa pandemia ainda está aqui? Será que Deus ficou com as mãos amarradas? Será que Ele perdeu o controle? Absolutamente. Nós nunca fomos chamados para entender os caminhos do Senhor, mas para amar os caminhos dEle, para amar. Quando você guarda no coração isto, tudo quanto pedistes em oração, crendo, a resposta diz: recebereis. Agora o quando? Pode ser hoje mesmo, ou pode ser daqui 6 meses, ou pode ser daqui 1 ano. Deus é Deus. Ame o Senhor, não por aquilo que Ele faz. Ame o Senhor por aquilo que Ele é. Houve um instante, quando uma multidão acompanhava Jesus. Um discípulo disse: olha, Jesus, despede a multidão. Ele falou: não vou despedir não. O que vocês têm? Ele falou: não tem nada. Só tem um menino que achamos que tem 5 pães e 2 peixinhos. Você conhece a história? Jesus multiplicou os pães e os peixes. Aquela multidão todinha comeu à vontade. Era fish à vontade, comeu pão com peixe, sanduíche à vontade. Sobraram ainda 12 cestos. Mas daí a pouco, o que começou a acontecer? Tinha gente que começava a caminhar com Jesus atrás dele para ganhar novamente sanduíche de pão e peixe. Aí ele falou: vocês estão me seguindo por causa do pão e peixe. Vocês têm que comer, eu sou o pão. Você tem que ter relacionamento. Eu vim, não foi simplesmente para dar pão e peixe para você. Eu vim para trazer vida para você. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, vida com abundância. Não é apenas o existir, não é apenas o sobreviver. Muitas pessoas querem, no meio dessa pandemia, sobreviver. Mas o Senhor não quer simplesmente que você sobreviva. Mais do que isso, Ele quer que você viva. Ele disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Quando você entende isso aqui, ele diz: e tudo que pedistes em oração, crendo, recebereis. É como se Jesus tivesse dado para você um cheque em branco, assinado por Ele. Na sua necessidade, naquele momento, é o que você tem. Se você tem Jesus, você tem tudo. Mas se você não tem, não adianta querer ter, que não tem. A fé cristã não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam que seja. Não é uma religião, não é uma doutrina, é um relacionamento com Ele. E nesse tempo que estamos vivendo, mais do que nunca, você tem que acertar o alvo de uma maneira assim, bem clara, bem clara. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, o verso de número 23. Marcos, capítulo 9, o verso de número 23, a palavra do Senhor Jesus assim, diz assim: imediatamente o pai do menino, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. É a história daquele menino endemoniado. Ninguém dava conta de tirar o demônio dele. Jesus pergunta para o pai: quanto tempo sucede? O pai diz: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê.
nesses dias. Não deixe seu coração alimentar pela dúvida. O oposto da dúvida vai te matar. Ou ele é tudo na sua vida, ou ele nunca vai ser simplesmente algo. Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Nem tudo Deus vai te responder, porque Deus conhece o seu futuro. Deus conhece o amanhã. Quando Ele diz não para você, é porque é o melhor que Ele tem para a sua vida naquela hora. Tem gente que abandona a igreja, tem gente que chuta o balde. Por quê? Porque Ele quer que seja feito do jeito dEle, na hora que Ele quer e com a motivação que Ele quer. Deus responde não. E quando Ele responde não, é o melhor. Eu não entendo. Nós não fomos chamados para entender. Por que que essa pandemia ainda está? Por que que eu e você estamos presos dentro de casa? Por quê? Basta uma palavra do Senhor, desaparece tudo isto. Mas eu sei que Deus está... Eu sei que tantos corações estão voltando para Deus. Esse é um tempo, quantas pessoas estão vindo para Jesus. A própria igreja, quando eu olho aqui, tem ninguém aqui dentro, praticamente ninguém. Só os cantores, as câmeras, alguém aqui de apoio, tudo vazio. Mas eu sei que nesse exato momento, deve ter pessoas me ouvindo, muito mais do que eu já imaginei que estaria me ouvindo. Hoje, a igreja não tem mais parede, ela está chegando em toda a terra, em todos os lugares. Quando você tem esse entendimento, Deus, Ele não perdeu o controle. O alvo continua sendo o mesmo. Então, guarde no seu coração. Não deixe que de forma alguma você venha se perder por causa disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso do número 21. Esse texto você conhece ele tão de cor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 21, diz assim a Escritura: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Retende o que é bom. O que eu vou achar de bom nessa pandemia? O que eu vou achar de bom nessa quarentena? Retende o que é bom. Uma vez, alguém encontrou uma pessoa, e era uma pessoa assim muito positiva. E aí alguém disse para ele assim: do jeito que você fala, você vai achar até virtude no diabo. Ele disse: o diabo tem uma virtude. Qual é? A pessoa perguntou. Ele respondeu: ele é persistente. Ele não desiste. Ele é persistente. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Retende o que é bom nessa hora. Retende o que é bom. Você percebeu como você está valorizando tanto a sua vida? Você percebeu como que nós somos também tão frágeis? Você percebeu como que da noite para o dia a economia é tocada, as situações brotam, há uma instabilidade, o mundo todo é tão frágil. No meio de tudo isto, quantas pessoas estão se voltando para o Senhor? Quantas? Em Efésios, capítulo 5, o verso de número 20, repete dizendo assim, Efésios 5, o verso 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo.
Não é uma sugestão que Deus traz. A palavra diz: em tudo dai graças. Como? Nós ficamos muitas vezes indignados, porque não entendemos. Deixe Deus ser Deus. Ele não perdeu o controle. Quando você lê esse texto, dando sempre, não de vez em quando, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que nós vamos ser masoquistas dizendo: eu preciso sofrer, eu preciso sofrer, eu preciso sofrer. Mas Jesus sofreu por nós. Eu preciso me apropriar. Eu sei que essa situação vai terminar. Eu sei que Deus tem o momento certo para dizer: acabou. Eu sei. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo, muito boas, outras até muito delicadas. Mas aqui a Escritura está dizendo isto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, o versículo de número 7, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ora, o fim de todas as coisas está o quê? Próximo. O fim da pandemia está próximo. O fim da quarentena está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O que é bem das orações? É ter a resposta. A resposta. Deus responde. Não existe oração sem resposta. Deus responde com sim. E quando Ele responde com sim, nós fazemos uma festa. Mas há momentos que Deus responde com não. E nós ficamos emburrados. Há momentos que Deus diz: espere um pouco mais. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a caminhada do Egito até a terra promessa era 40 dias. Levou 40 anos. Por quê? Porque Deus tinha que tirar o Egito do coração daquelas pessoas. Uma geração toda teve que morrer ali no deserto. Só entraram em Canaã aqueles que nasceram no deserto, que não conheceram o Egito. E Josué e Caleb que creram no Senhor. O tempo está nas mãos do Senhor. No meio disso tudo, você pode perceber, seu casamento pode estar infinitamente melhor, como pode estar infinitamente pior. Você pode estar muito mais fiel a Deus, como você pode estar enchendo a cabeça de tanta coisa tão podre na sua casa. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, o quê? Criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Você quer que sua oração seja respondida com sim. Deus quer responder com sim. Qual é o pai? Se o filho pedir pão, vai dar para ele o quê? Veneno? Criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. O alvo, acerte o alvo. Acerte o propósito do Senhor dessa maneira tão intensa. Apocalipse 21, o versículo de número 6. A última página da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, o verso 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, dá de graça da fonte da água da vida.
Ah, mas isso é no Apocalipse. Essa palavra Apocalipse significa revelação. E essa revelação é para nós hoje também. Tomamos posse, tudo está feito. Para Deus não vai acontecer, já aconteceu. Deus conhece não o passado, não o futuro. Para Ele é um eterno presente. Para nós existe passado, existe o ontem, como a expectativa de um amanhã. Mas para Deus é tudo. Guarde no seu coração isto. Disse-me ainda, tudo está feito. E Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 7. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 a 7, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, eu estou lendo aqui errado, é 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Quando você fecha esse ciclo, você tem esse entendimento todinho do propósito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, os músicos vão cantar uma música linda sobre esse assunto. Se preparem. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 15, diz assim: por isso afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura ou com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha o versículo 11: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão contra o Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. E termina o texto dizendo: graças a Deus,
pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável. 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 20 diz: porque quantas, 2 Coríntios 1, verso 20 diz: porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são? Há um hino que a gente cantava do Inário que diz: quantas bênçãos, quantas são. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Porque quantas são o quê? As promessas de Deus. Quantas são as promessas de Deus? Filipenses, capítulo 4, o verso de número 19. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O alvo é esse. Não perca o alvo. Não olhe para a esquerda, nem para a direita. Olhe para frente. No meio da pandemia, você fica só olhando, enchendo a cabeça de tantas notícias que chegam. As mais horrorosas, você não tem o domínio sobre elas. Mas você pode viver isso aqui. Diz o meu Deus. Você precisa dizer o meu Deus. É o seu relacionamento com Ele. É a sua intimidade com Deus. Quando você diz, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. Muitas vezes você fica correndo atrás de pessoas para orarem por você. Não é errado você pedir para outras pessoas orarem por você, não. Pode. Mas você precisa dizer, meu Deus. Você precisa ter sua própria experiência com Deus. Você não pode ficar vivendo a experiência do outro. Você não pode ficar vivendo pelo jejum do outro. Você não pode viver pelas lágrimas do outro. É você. Você precisa ter seu relacionamento com Ele. Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Suprir em Cristo Jesus. Cada uma de vossas necessidades. Sabe o que é cada uma? É cada uma. Muitas vezes você coloca o pacote todo, todas. Mas quando você começa a orar, cada uma, dizendo cada uma. Quando você vai no mercado, supermercado, e faz compra, você simplesmente pode falar, eu fiz compras. Mas quando você diz, eu comprei 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 8 quilos de abobrinha, você situa. É assim que você cresce na fé. A fé cresce. A fé cresce. Você vai crescendo em fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós temos aqui em Lagoinha sempre a Bíblia aberta. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O Salmo 34 é um salmo tão glorioso, como toda a Bíblia é tão gloriosa. Mas esse salmo traz tantas respostas ao nosso coração nesse momento. Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo o tempo.
seja da abundância, seja da fartura. Seja na noite, seja no dia, seja na alegria ou nas lágrimas. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O verso 4 diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Esse buscar, você pode buscá-lo aqui neste santuário, você pode buscá-lo dentro do ônibus, você pode buscá-lo no alto da montanha, ou dentro de uma caverna. Deus está em todos os lugares. Busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O verso 6 diz assim: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O verso 17 diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. O verso 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O verso 20 diz: preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles será quebrado. E o último texto que eu quero deixar com você, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja do futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Seu alvo é este: procure pautar a sua vida pelo poder da palavra.